Quanto tipo de adventismo tem, ô Romário? Cara, hoje tem muitas ramificações, por exemplo, que nós chamamos de dissidentes, né? Por exemplo, tem a organização adventista, de fato, né? Tem a igreja adventista do sétimo dia, sem mais acréscimos. E aí, por exemplo, eu saio da igreja e aí formo e entro em outros grupos de ex-adventistas. E, segundo eles, tem novas reformas e etc. E aí, o que acontece? Aí tem, por exemplo, nós temos tem a igreja adventista da promessa, tem a da reforma, enfim, várias igrejas de ex, né, aliás, pessoas que saíram de dentro da igreja tradicional para formar aí um outro grupo. O pessoal tá chegando aí, vou compartilhar aqui também a live aqui para que Tá compartilhando aí, Romário. Compartilha aí que eu tô compartilhando aqui também. tá, É vou isso aí, compartilhar aqui. nós já vai começar. Nós já vai começar o bate-papo aqui e parece que o Daniel já tem pergunta para você, tá, ô Romário? Ô, gente, ó, quando vocês subir, eu vou subir o Daniel, vou subir o pessoal que tá fazendo. Gente, não faça pergunta na rolagem. Eu vou subir vocês e vocês vão fazer direto a pergunta pro Romário, tá? Fique tranquilo. Então, assim, faça a tua pergunta para ele ao vivo, tá bom? Deixa o Romário voltar. O Romário tá compartilhando com o pessoal lá. Assim que ele compartilhar, eu vou subir um por um aí. Gente, Adventista do sétimo dia, você tem dúvida? Os cristãos. Vou abaixar aqui. Exceções por motivo. Vocês têm dúvidas sobre a igreja adventista? Vocês acham que é uma igreja bíblica? Vocês acham que é uma seita? Vocês acham que tá fora do eixo bíblico? Vocês acham que é de acordo com a Bíblia? Você sabe, aliás, você pode fazer pergunta do início dos adventismos, cara, não tem problema. Ellen White, não sei quem mais, faça pergunta, nós temos um adventista aqui, então é hora de amassar ele, cara. Entendeu? Ou você vai ficar com medo. Olha aí, ó. Quero ver se ele coloca medo aí, ó. Ele não coloca medo em ninguém, não, cara. Então, Romário, eu quero que tu responda as perguntas. Ó, só não vale desrespeito, tá? Eu detesto desrespeito, cara. Agora, quer fazer uma pergunta difícil e tal, não tem problema. Se ele quiser responder, ele vai responder. Se ele não quiser, a nossa regra é: se o cara não quiser responder, se o convidado não quiser responder, não é obrigado, tá? Ó, eu não quero responder essa pergunta porque eu não acho conveniente, eu não quero, e a gente respeita, tá? Ninguém é obrigado a nada. Mas eu acredito que o Romário não vai correr, né, Romário? Não, eu vou não. Aqui assim, Wesley, naquilo que eu puder ajudar, que chega ao meu conhecimento, vou estar podendo ajudar as pessoas. Agora, se as pessoas fazem pergunta que não faz o mínimo sentido e que eu também desconheço, eu não vou me atrever a responder. Então é isso aí, cara. É isso aí. Deixa eu. E aí, quem é que quer subir já para fazer pergunta para um adventista? Eu vou compartilhar também, que tem bastante amigo que. Vamos compartilhar isso aqui. Tô compartilhando aqui, ó. Tá o Neto aí, o Neto é herege, tá? Tá o Neto aí. Deixa eu ver aqui. Tá, Não com vai quem? ter debate não, amigo. Só mesmo um bate-papo aqui legal. E falar um pouco sobre o Adventismo aqui. E também tirar as dúvidas do pessoal, né? O pessoal tem dúvida com relação a isso. Exatamente, exatamente. É só a hora de fazer uma pergunta aí difícil pro Romário, cara. Essa é a hora. Aqui, eu tô compartilhando, ó, já compartilhei. Muito bem. Vanessa, boa noite, Vanessa, boa noite. Tá dando boa noite para você, Romário. Pode me subir, Neto? Ô, Neto, tu sabe da nossa regrinha, né, Neto? Subiu, abre a câmera, ok? Daniel também, aguarde aí, Daniel, para você fazer a tua pergunta. Meu amigo Lindenberg, prepara uma pergunta aí, Lindenberg, para o nosso amigo adventista, ok? É isso aí. Tá o pessoal aí, Sônia Dias, sejam bem-vindos, Sônia Dias. Tá aí o Enzo, um à toa no mundo. Gostou da live? Muito obrigado, à toa. Tá certo?
Tem uma aqui, tá? Aguarda aí, Daniel, guarda aí. Você tem pergunta? Aguarda. Na hora que eu te subir, você, ó, descasca aí no Romário, entendeu? Mas calma. Boa noite, Lindenberg. Cara, calma. Vocês vão amassar o Romário hoje, porque nas perguntas aí, tá bom? Tem como. Tô com uma pergunta. Beleza, Toa. Gente, quando vocês subir, sobem preparado. Já sobem com a pergunta na ponta da língua, sabe? Não, deixa eu me arrumar aqui, que não sei o quê, que não sei o quê. Facilita a nossa vida, cara. Ok? Para nós ganhar tempo. Então, meus amigos, quando você subir, já abre a câmera. Espero eu te cumprimentar. Boa noite. A paz. Beleza? Faça a tua pergunta pro nosso amigo. Fique tranquilo. Não venha afobado, tá? Vem tranquilo. Muito bem. Vamos lá, então. Deixa eu subir a primeira pessoa aqui. É o ator. Não faz pergunta difícil, não. Só pergunta fácil, viu? Faça a pergunta difícil, tá? O ator tá subindo aí, ó. Ai, ai, ai. Opa! Deixa Ó eu o ficar aqui ator enquanto a aí. luz que eu tô aqui olhando os cachorros aqui para eles não fugirem. Tudo bom? Tudo bom, Pode ator? crer. Mário. Faça a E tua aí? pergunta, meu querido. Minha pergunta bem simples. Romário, tem uma passagem aí nas escrituras da profeta de vocês que ela vai falar sobre escravos e que estes não teria a salvação. Ou ela dá a entender a isso. Você conhece essa passagem? Reconheço. Que a qual parece que os escravos ali, os fazendeiros, eu vi isso e eu gostaria de ouvir de você. Resumindo, é verdade que a sua profeta disse que esses escravos era melhor ele não ter nascido do que ter nascido e ter se tornado tipo como animais por conta da maneira como os fazendeiros tratavam eles e por isso eles não teriam a salvação? Obrigado aí, Poliplay. É essa pergunta aí. Comecei leve. Peraí, ator, peraí. Romário, você entendeu a pergunta dele ou quer que ele repita? Eu entendi, irmão. Eu entendi. Brigadão, ator. Fica aí que eu vou subir mais gente, tá? Qualquer coisa eu te subo de novo, cara. Beleza. Valeu. Vai lá, Romário. Amigo, olha só. Realmente, irmão, falar, por exemplo, de Ellen White e de alguns pontos que ela descreveu, quando se pega uma leitura dela isoladamente, né, um trecho daquilo que ela escreveu sobre determinados assuntos, e aí o que acontece? Parece que é algo estranho, algo assim que é antibíblico, enfim. Só que quando nós analisamos um contexto como um todo dos escritos dela, nós entendemos que, de fato, existe ali certa justiça de Deus em tratar com as pessoas, e inclusive também com esses escravos que o irmão aí citou. Ela cita dois grupos de escravos, uns que não irão ressuscitar e outros que irão ressuscitar. Realmente tem com relação a isso. Agora, é verdade que, de acordo com Atos 17, verso 30, eu gostaria até de ler esse texto aqui, Atos 17, verso 30, se o irmão puder anotar para depois conferir, aonde fala assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, veja só, por mais criticada que seja a ideia dela, só que ela teve essa visão de que, de fato, muitos escravos lá do contexto da época dela, que eram ignorantes, que não sabia nada além do açoite do seu senhor, são pessoas ignorantes. E aí, um grupo desses, não todos, mas um grupo desses de fato, de alguma forma, Deus, segundo a visão dela, né? Segundo a visão dela, Deus vai tratá-los aí como se não tivesse sido. Ou seja, eles morreram nas suas condições, que estavam ignorantes, e Deus, de alguma forma, não irá ressuscitá-lo. Agora, os motivos e os porquê, agora aí tem que, no caso, né? Só quando nós estivermos na eternidade para entender esses pontos. Agora sim, é importante notar que ela não era contra a ressurreição, entendeu? A ressurreição dos mortos nós cremos, ela também acreditava, enfim, então nós somos
adepto à crença da ressurreição, que haverá ressurreição no fim dos tempos, tanto a ressurreição dos justos como dos injustos. Então, resumidamente, seria isso, mas é um assunto muito profundo, amplo, é uma questão também de fé também, eu até compreendo, entendo e respeito as pessoas que pensam de forma contrária, mas assim, de fato, irmãos, é um assunto, é uma polêmica profunda e vem se arrastando ao longo de muito tempo, mas um ponto, é uma questão de fé, na questão de fé, Deus revelou para ela, alguns creem, outros não, enfim, cada um aí toma suas decisões. É isso aí, Wesley. Muito bem, vamos subir o próximo. Parece que o Daniel quer fazer uma pergunta. Você que quer fazer uma pergunta para o nosso amigo adventista, tudo relacionado ao adventismo, até a fundação, cara, até Ellen White, não sei quem, uma pergunta não mata. Só que, como ele é adventista, ele pode te responder de uma forma mais ampla e clara, né? Deixa eu subir aqui mais um herege. Deixa eu ver aqui. O herege tá subindo aí? É o Cláudio. Espera aí, deixa eu subir aqui, ó. Muito bem. Subindo aqui o nosso colega. Olha aí, rapaz, isso aí é herege grande. Fazer uma pergunta pro irmão Romário. Abra a câmera. Irmão Romário. Dá pra ligar aqui não agora no momento. Irmão Romário, é verdade que Ellen White ouviu o dia e a volta de Jesus? Ela ouviu? O dia da volta de Jesus? Tá, entendi a pergunta. Entendi. Posso responder, Wesley? Como é que... Pode responder. Pode responder agora. Bom, Leandro, rapaz, você me apertou, viu? Mas... Irmãos, existe um texto no livro Primeiros Escritos, um texto de Ellen White, onde ela afirma o seguinte, ela teve uma visão que a última geração, isso aqui é importante contextualizar, irmãos, a última geração, quem estiver vivo pela ocasião da volta de Cristo, ali, pouco antes de Cristo voltar, ouvirão de Deus anunciando o dia e a hora da volta de Cristo. Só que alguns críticos pegam essa visão dela para tentar dizer que ela, por exemplo, Cristo não sabia o dia e a hora e ela sabia, como se ela fosse maior do que Cristo, etc. Enfim, não é bem assim o contexto. Então, ela deixou bem claro que a respeito do dia e a hora ninguém sabe. Só a última geração que vai ouvir. Então, nem ela mesma ficou sabendo do dia e a hora. Ela teve a visão de que no fim dos tempos, de fato, a última geração vai ficar sabendo do dia e a hora da volta de Cristo. Isso tem algumas bases bíblicas, enfim, é um assunto também profundo também com relação a isso, mas tem sim essa visão de Ellen White, que ela ouviu então Deus anunciar o dia e a hora para aquela última geração, não para ela não ficou sabendo do dia e da hora. Então seria isso, resumidamente. Ô Romário, ela ficou sabendo como então? Desse dia? Assim, ela teve uma visão da última geração, ou seja, que a igreja passa pela grande tribulação e pouco antes de Cristo voltar, quando o povo de Deus estiver ali sendo perseguido, maltratado, sendo de fato quase pego pelo anticristo, o governo, etc., então vai ter o livramento do povo de Deus, o livramento, que a gente crê que é a volta de Cristo. Antes de Cristo voltar, então, para confortar o coração dos fiéis, vai se cumprir o mistério de Deus, por exemplo, que Deus nunca revelou o dia e a hora para ninguém, que hora que ele vai voltar. Então, aquela última geração, quem estiver vivo lá, pouco antes de Cristo voltar, Deus vai confortar o coração anunciando, olha, tal dia, tal hora eu volto para te buscar. Então seria essa a visão dela. Interessante, muito bem, vamos subir o nosso outro amigo aqui. Eu não sabia disso não, cara. Tá vendo como é bom conversar com as pessoas que faz parte lá da fé, né? Então, deixa eu subir mais um aqui. É o Cláudio. Sobe aí, Cláudio. Ele falou que vai fazer uma pergunta polêmica. E é só Ellen White. Esse aí também é herege. Parceiro meu. Boa noite, irmãos. Boa noite. Olha, Então, calma. a pergunta é polêmica. Isso. Vamos lá, irmão. Tem vários textos de Ellen White que falam sobre os 6.000 anos, né? Que a Terra completaria 6.000 anos de pecado
e no final dos 6.000 anos, Jesus voltaria, né? Porque iniciaria o milênio, e esse milênio seria o sétimo milênio da Terra, né? Só que aí os salvos já estariam no céu e os ímpios todos mortos. Muito bem, a grande questão é, Ellen White afirma, né, textualmente, que no deserto da tentação completou-se 4.000 anos de pecado. Nós conhecemos pela história e pela Bíblia que ali era o ano 27. Se eu acredito no escrito dela, eu sou levado a crer que 4.000 anos completou no deserto da tentação, então eu adiciono mais 2.000 anos no futuro para completar os 6.000 anos, eu chego a 2027. A pergunta é, irmão, Jesus voltará em 2027? É isso que Ellen White quer nos ensinar? O que o irmão tem a nos dizer? Ô, Romário, pode responder, eu quero que você interaja com ele. Ah, é? Ah, tá. É porque eu ia aguardar você me dar aí Pode ir lá, pode ir lá. Ele é adventista também, o Cláudio, né? É, o Cláudio é adventista. Bom, Ah, então é da mesma turma e não vale. Eu tô brincando, vai lá. só que a pergunta dele é um pouco polêmica, Wesley, pelo seguinte, que grande parte de pessoas de dentro da igreja adventista creem nessa ideia. Alguns pensam que é teoria, outros creem que de fato é um fundamento, existe fundamento no Grande Conflito, entre outros livros também. Mas grande parte não concorda com essa linha cronológica que o Cláudio apontou, assim, como se fosse de fato exato. Então, assim, eu vou dar aqui as duas interpretações que existem para esse ponto. Olha só, existe, inclusive eu tenho até um seminário montado exatamente sobre esse assunto, sobre os 6.000 anos. Então, segundo o Grande Conflito, entre outros livros, a Terra se completa 6.000 anos aí de pecado, enfim, ou que Cristo foi batizado, lá de Adão até aqui. Tem uma contagem de tempo aí que é profunda, é ampla, enfim. Então vamos lá. Desde Adão e Eva até, por exemplo, aí o ano 2027. 2027, de acordo com o cômputo do tempo, 2027, para muitas pessoas que ainda não têm essa informação, 2027 se completa 2.000 anos que Cristo foi batizado. Então nós cremos que no ano 27 Cristo foi batizado. Então, para muitos é o ano 26, para outros é o ano 28, mas enfim. Mas o fato é, 27 Cristo foi batizado por João Batista. Quando Cristo foi batizado, se cumpriu aí, ou pelo menos aí, teve em andamento 4.000 anos de história deste mundo. Então, do ano 27 até 2027, se completa mais 2.000 anos. Então, dá um total de 6.000 anos. 4 mais 2, 6.000 anos. Então, em 2027, se completa aí 2.000 anos do batismo de Cristo. E se completa aí, pelo menos, 6.000 anos aí da história da humanidade, ou do pecado. E então, há essa ideia de que quando se finalizasse os 6.000 anos, Satanás, então, seria preso, seria, então, o povo de Deus seria liberto do seu cativeiro, que é a ressurreição. Entende-se que seria a volta de Cristo. Então, existe essa ideia de que, pelo menos no ano 2027 e 2031, a ideia de que alguma coisa vai acontecer. Para muitos é a volta de Cristo, para outros é um grande evento. Então, é por isso que eu falei que é das interpretações. E para os adventistas, essa data significa o quê, Romário? Aí que tá o ponto. Só é uma data histórica, olha só. Oficialmente, porque assim, a igreja adventista, irmãos, oficialmente, ela tem uma posição com relação a isso. Agora, assim, eu conheço vários pastores que são adeptos a essa visão, que realmente creem que em 2027 ou em 2031, que é o ano da morte de Cristo, que se completa 2.000 anos, algum grande evento vai acontecer no mundo. Então, para muitos, talvez possa ser que seja a volta de Cristo. Para outros, não. Agora, como eu falei, e a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia com relação a isso? Então, a igreja, ela, até o momento, irmãos, ela não se posicionou com relação ao assunto de forma oficial para dizer, olha, vai acontecer isso, é assim. Agora, existem estudiosos,
Porque assim, Wesley, eu vou até ser sincero, nós como adventistas, nós somos livres para nós estudar, interpretar e entender. É por isso que eu te falo, dentro do meio teológico existe pensamento diferente, pastores que pensam diferente com relação à escatologia, alguns pontos. Por exemplo, esse que é dos 6.000 anos, alguns creem que sim, outros creem que não. Ou seja, para muitos, esses 6.000 anos é só especulação, especulativo. Não é uma data exata. Aí tem um estudo profundo nos escritos de Ellen White sobre isso. Para alguns, de fato, são datas exatas, para outros não. Mas, enfim, o fato é... A Igreja Adventista, então, não é oficial essa questão, não? E da onde que tiraram essa data, então, já que não é oficial da Igreja Adventista? Por exemplo, são interpretações dos escritos de Ellen White, no caso. Entende? É por isso que a igreja deixa as pessoas aí são livres para ler o texto e entender, enfim. Agora, de forma oficial, a igreja não fala assim, olha, nós cremos que em 2027 ou em 2031 vai acontecer algo, Cristo vai voltar. Enfim, não tem nenhum documento registrado da igreja oficialmente. Agora, temos interpretações e tem pastores que creem que alguma coisa vai acontecer. Essa interpretação é de Ellen White, no caso. Ellen White, ela escreveu tal que... Você tem valia? Oi? Para você, Romário, o que ela falou tem valia e peso? Tem valia e peso. Agora, esse é o ponto. Tem valia e peso, só que tem as duas interpretações. Por exemplo, para um grupo de adventistas, entende que são especulações, os 6.000 anos, não é uma data exata. Porque não tem como se comprovar através da arqueologia, os tempos históricos, etc. Então, tem esse ponto, que é especulação os 6.000 anos. Só que tem outros que é enfático, não, vai ser 6.000 anos, é assim, alguma coisa vai acontecer. Então, tem essa divisão de pensamento. Beleza. Na opinião do Romário, você acredita ou não? Na minha opinião, então, muito bem, vou ser sincero com vocês, irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, né? Parece que eu tô indagando, tô não, tá? Só tô... isso. É porque assim, irmão, é porque o Wes me conhece e assim, eu gosto de ser sincero, irmão, porque é o seguinte, ó... Fica tranquilo. Pois é, porque assim, ó, por exemplo, às vezes o camarada é de tal igreja, aí ele fica escondendo aquilo que a igreja dele ensina, entende? Aí então, para você, pro Romário, acredita sim ou não na data? Então, por exemplo, eu Romário, particularmente, pelo aquilo que eu estudei, que eu compreendi dos escritos de Ellen White com a palavra de Deus, eu entendo, Wesley, que 2027 ou 2031, algum grande evento vai acontecer, alguma profecia bíblica vai acontecer. Então esse é o ponto. Agora, eu não digo que é a volta de Cristo, isso eu acredito que nenhum adventista bate o martelo com isso, entende? Nós não estamos marcando data. Na tua opinião, então, tá valendo, pode acontecer alguma coisa nessa data? Não a volta de Cristo, de fato, entende? Então, uma coisa, rapaz, dá até medo, porque já pensou uma bomba atômica acontece nessa data, cara? Tô brincando. Vamos lá. Obrigado, Cláudio. Deixa eu subir aqui o Daniel, que quer apertar o Romário também. Obrigadão, Cláudio. Valeu, cara. Ô, Cláudio, só um ponto. Ah, não, já desceu. Pode falar enquanto eu subo o menino aqui. É porque eu não sei se talvez o Cláudio tinha outra visão, entendeu? Talvez ele tinha outro pensamento, eu também não sei. Deixa eu subir o herege aqui do Daniel. Abre a câmera, Daniel. Daniel é herege, tá? Mas interessante, cara. Se acreditar que em 2000 alguma coisa vai acontecer alguma coisa, isso é legal. Não sabia, não. Você tá no ônibus, cara. Boa noite. Rapaz, O que você tá fazendo no ônibus, cara? Voltando do trampo agora, sabe? Ai, vai lá, Paz e graça. Faça a tua pergunta, meu querido. Paz e graça, boa noite a Amém. Boa noite. Então, eu queria perguntar pro Romário se na honestidade assim, se o juiz investigativo tem base bíblica, uma pergunta honesta assim, o juiz investigativo, 1844, esse negócio, você consegue encontrar uma base bíblica apenas? Belezinha, Daniel, brigadão. Vai lá, Romário. Muito bem. Boa pergunta, irmãozinho. E também é uma pergunta corriqueira, talvez uma das grandes polêmicas também com relação ao adventismo, o juiz investigativo.
Para muitas pessoas, é importante que eu tenho que contextualizar, para que eles entendam, né, o que é isso. Só brevemente. O que é o juízo investigativo? Por exemplo, nós cremos no juízo de Deus, o juízo final. Então, eu creio que todas as igrejas entendem que haverá um juízo, em algum momento vai ter um juízo. Nós cremos no juízo final. Só que esse juízo final, o juízo de Deus, nós entendemos que Deus ele trabalha de forma organizada. Deus ele trabalha, por exemplo, em 3 instâncias, ou pelo menos em 3 fases o juízo. A primeira fase do juízo acontece antes da volta de Cristo, que é o juízo pré-advento, ou juízo investigativo, como muitos chamam. E a segunda fase do juízo acontecerá durante os 1000 anos. Vai ter a segunda fase do juízo. É um assunto profundo. E a terceira fase do juízo é o juízo executivo, que é depois dos 1000 anos, que então surgirá o lago de fogo e os ímpios vai ser queimado, enfim, vai ser punido. O que é o juízo investigativo? É o juízo que acontece antes da volta de Cristo. Ou seja, hoje, exatamente hoje, Wesley, o que está acontecendo hoje? Por exemplo, aqui, ó, Apocalipse 22 e o verso 12. O irmão pediu uma base, pelo menos uma, né? Ele pediu. Eu vou dar uma aqui, tem várias, mas eu vou dar uma base aqui para ele. E para ele pensar e refletir. Nós temos essa base aqui, ó, por exemplo, em Apocalipse capítulo 22. Eu gostaria de ler o texto. Apocalipse 22 e o verso 12 fala assim, ó. 22, 12, diz assim: e eis que venho sem demora. Aqui é Cristo falando. Cristo, a volta, eu vou voltar. Eis que eu venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que esse texto aqui nos ensina? Primeiro, se Cristo, Wesley, ele vai voltar para te dar o teu galardão segundo as tuas obras, isso significa que ele já investigou a tua vida antes. Ele já te julgou antes para ele te dar a recompensa. Deus não vai dar a recompensa para uma pessoa sem antes julgar a vida dela. Entende? Então nós entendemos que Deus ele só vai dar o galardão para os salvos depois que ele vai investigar, que ele julgar a vida da pessoa. Ah, por exemplo, está investigando as minhas obras. Todo dia a tua vida também está sendo investigada. Ou seja, Deus está lá fazendo um juízo da tua vida, da minha vida. Quando ele voltar, por exemplo, digamos, Wesley, que você está salvo e eu estou perdido. Quando ele voltar, ele vai te dar o galardão. Está aqui o Wesley que tu merece. A coroa da vida, porque você foi fiel até a morte, etc. Você guardou a coroa da vida, enfim. Então está aqui a tua recompensa. Você já foi julgado. Está aqui a tua recompensa. Então, o juízo investigativo é de fato para isso. Ele julga antes para depois te dar o galardão. E também ele julga antes para depois dar para os ímpios aí a morte, né? Que é o... Entendemos que depois vai ser o lago de fogo. Mas juízo investigativo é isso. Deus investiga antes, aliás, Deus ele julga antes para depois te dar o teu galardão. Muito bem, tá certo aí a explicação do Romário. Eu vou subir mais um aqui, tá certo? Deixa eu ver quem é que quer subir aqui. Deixa eu ver quem é que quer subir. Bom, eu tô vendo aqui que você está com medo. Vocês estão com medo de fazer pergunta pro Romário, cara. Rapaz, não acredito. Pede para subir aí, tá bom? Para mim subir vocês. Agora, enquanto o pessoal tá pedindo para subir aqui, ô Alex, pede para subir, Alex. Vai lá no bonequinho lá, ó. Tá bom? Valeu, Daniel. Enquanto eu subo o Alex aqui, o Romário, essa questão de juízo investigativo, ela nasce a partir de um dos fundadores da Adventista ou não tem nada a ver? Cara, na verdade é o seguinte, não é uma pessoa que falou o seguinte, não, é o juízo investigativo, é assim, assado. É importante analisar o contexto, Evelyn. O juízo investigativo é uma doutrina que já foi profetizada, que já estava profetizada no livro de Daniel. O início do juízo, que era o juízo pré-advento, ou seja, o juízo antes de Cristo voltar. Então, isso é um assunto profundo, ou seja, por exemplo, nós temos uma base, que é Daniel 8,14, envolve ali as profecias de Daniel, enfim, nós entendemos que Daniel 8,14, aquele texto se cumpriu até o ano
às 2.300 tardes de manhã. Se cumpriu aí até o ano de 1844. Então, assim, é um assunto profundo, longo. Então, nós entendemos que, de acordo com Daniel 8,14, Daniel 7, versículo 9 a 13, a cena do juízo se cumpriu, ou seja, começou a se cumprir em 1844. Ah, Romário, como é que tu chega a essa data? Aí, nós temos que fazer uma live só sobre isso. Não, mas eu tenho que admitir que é complexo, datas assim. Enfim, vamos receber o nosso amigo Alex Luiz, né? Mais um herege aqui. É brincadeira, tá? É nosso amigo. Quando eu chamo de herege é porque é amigo, viu, gente? Não é porque eu tô ofendendo ele, não, tá? Ô, Alex, o que aconteceu, Alex? Você tá aí, cara? Você tá no cafezinho? Aí, voltou. Tô Muito por bem, aqui, Alex. Amado. Tudo bem, filho? Como é que você tá, meu herege amado? Estamos disseminando heresias por aí, cara. É isso aí. Umas heresias saudáveis, né? Então, Exatamente. Wesley, é assim, ó, eu não vou atrapalhar a live do irmão, eu esqueci o nome dele. Romário. Romário, possivelmente ele é um haitiano, né? Um hélio haitiano. A pergunta que eu tenho para fazer pro Romário é: como está tudo no campo doutrinário, querendo ou não, quando eles divulgam que os escritos de Ellen White têm a mesma possibilidade de inspiracionalidade que tem a escritura sagrada, isso para eles se torna um campo doutrinário. Então a pergunta que eu faço ele não teme ou não se assusta em estar dentro de uma denominação que afirma categoricamente que Jesus é Miguel, quando o próprio texto de Daniel 9 diz que existiam outros príncipes no mesmo nível de igualdade que Miguel no céu, o que em nenhum texto da Bíblia, nenhum, mas você pode procurar nas melhores versões, no grego, no hebraico, no aramaico, no original. Quando nós lemos o texto de Daniel, Daniel diz que que Miguel era um dos príncipes, plural. Ele não era o único príncipe celestial, ele era um dos. Então tem príncipes no mesmo nível de igualdade que Miguel no céu. A pergunta que eu faço se Jesus é Miguel, então existe anjos com o mesmo nível de dignidade e de igualdade que Miguel, que Jesus no céu? Antes de você responder, Romário, tem dois amigos aqui que acabou de chegar. Ô Alex e Adriano, vocês conseguem abrir a câmera? Se vocês não conseguirem, tudo bem. Vai lá, Romário, responde o Alex. Eles vão ficar aí para interagir um pouquinho. Então, a pergunta dele foi sobre Ellen White ou sobre o Arcanjo Miguel? Eu fiquei um pouco confuso. Alex, simplifica aí para ele, cara. Ô louco, eu fiz uma introdução. Eu entendi profunda. tua pergunta, eu entendi, mas coisa pro Romário. Então vamos lá. Ô, Romário, vamos de uma forma simples. Não, a minha pergunta tem uma coisa baseada na outra. Eu vou dar um exemplo. Quando nós falamos de inspiração, para nós os ortodoxos de linha protestante, pentecostal clássica, como eu sou, trinitariano e assembleiano, o que nós entendemos por ortodoxia não é o mesmo que nós entendemos por heterodoxia. Eu vou explicar. Vou dar um exemplo para o senhor. Para o senhor, os livros de Ellen White estão no mesmo nível de inspiração que os livros das Escrituras. Concorda? Então é assim, se o senhor defende isso, então o senhor acredita que os livros, os escritos da profetisa feminina, porque não é profeta, é mulher, então a profetisa, o senhor acredita que ele tem valor dogmático, valor doutrinário para vocês. A pergunta que eu faço como é que o senhor entende Jesus sendo Miguel? E a pergunta não é para o Adriano, é para o senhor. Agora não é para o Adriano. Porque o Adriano eu estou esperando ele no meu debate. Não, vocês dois é outra história. É para os dois apertar o Romário. É para os dois apertar o Romário. Exatamente. Porque a minha pergunta agora é para o Romário. Romário, é assim, quando você lê o livro de Daniel, o texto diz que Miguel era um dos príncipes. No hebraico, é plural.
Não existia só um príncipe chamado Miguel. Tinha outros príncipes no mesmo nível de igualdade. Mas coube ao Senhor colocar Miguel, trazer Miguel para ajudar o anjo Gabriel lá a dar a resposta que Daniel queria. A pergunta não é essa. A pergunta que eu quero dizer é o seguinte: se Jesus é Miguel, como Ellen White afirmava, e vocês denominacionalistas e adventistas afirmam, o senhor acredita que existe anjos no céu no mesmo nível de igualdade que Miguel, que no caso é Jesus? O senhor acredita? Vai lá, Romário, a tua resposta. Apesar que fez duas perguntas aí, que pelo que eu entendi, mas responde uma de cada vez, não tem problema não. Então, vamos começar sobre o arcanjo Miguel. Primeiro é importante entender que não foi a igreja adventista do sétimo dia que inventou arcanjo Miguel sendo Jesus Cristo. Esse é o ponto. Primeiro é importante que se entenda isso. Teólogos, antes do adventismo surgir, já acreditavam que Cristo era o arcanjo Miguel, ou seja, que o arcanjo Miguel era um título de Cristo. Então, assim, é importante conceituar, contextualizar esse ponto histórico. Então, tinha, por exemplo, Matthew Henry, Adam Clarke, entre outros, que eu me lembro aqui, que acreditavam que, de fato, arcanjo Miguel poderia ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Com algumas Não é verdade. Então, nós temos teólogos antes da igreja adventista que acreditavam nisso. Depois eu posso mandar para o irmão, se o irmão quiser, a base histórica, os teólogos. Mas não é verdade. O que esses teólogos defendiam era a hipotética da nomenclatura. E dentro da teologia tem uma diferença de argumento hipotético e argumento doutrinário. Vocês formularam isso como doutrina. Eles não, como hipótese. É diferente. Hipótese, acreditar e doutrina não. Fica confuso o seu argumento. Mas, enfim, respeito. Mas, assim, de fato, uma base histórica é só para entender que essa ideia de que, por mais que o irmão aí fale que só era um conceito hipotético e tal, mas, veja, era um pensamento que já existia antes da igreja adventista. Então, não coloque na conta da igreja adventista algo daquilo que você não crê, e aí você pensa que foi nós que inventamos isso. Então não foi, enfim. Outro ponto aqui, em Daniel capítulo 12, diz que no verso 1 fala que Miguel ele é o grande príncipe, ou o grande príncipe. Miguel é o grande príncipe. Além de ele ser um dos primeiros príncipes, ele é o grande príncipe. Enfim, com relação ao príncipe, ao principado de Cristo, nós entendemos que ele é o grande príncipe. Isso nada interfere ou afeta na divindade dele. Outro ponto, cremos que não é antibíblico. Nós cremos que Cristo é o arcanjo Miguel, falam-se da mesma pessoa. Então isso não é antibíblico. Nós percebemos, nós temos base bíblica, outras referências que dá a entender, possivelmente, que de fato o arcanjo Miguel é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então essa seria a resposta para essa primeira pergunta. A outra pergunta foi sobre a inspiração de Ellen. Foi isso? Não, eu só fiz essa pergunta, para mim tá bom. Só a última pergunta em cima dessa. Então o senhor acredita que Miguel é Jesus. Ele sendo Jesus, existem outros príncipes no céu que têm o mesmo nível de igualdade meritória que ele, né? Não, ele é o chefe dos anjos. Ele é o grande príncipe, o chefe dos anjos. Então é nessa posição que Cristo se encontra, como chefe dos anjos, assim conforme sendo o arcanjo Miguel. Não é nada de que Cristo ele é uma criatura ou foi criado, etc. Nós cremos de uma forma diferente, até mesmo está aqui o Adriano também, até a gente, por exemplo, o Adriano também, eu creio que ele crê que Cristo é o arcanjo Miguel. Talvez a nossa diferença ali seja na divindade de Cristo, né? Para eles talvez não, e para nós isso não interfere na divindade de Cristo, enfim. Mas respondendo à amada amiga aqui, de fato seria isso, amigo. Cristo, ele sendo o arcanjo Miguel, isso não interfere na divindade dele. Pelo que a pergunta do Alex, eu já vou passar para o Adriano, tá? Pelo que eu entendi,
a Ellen White, os escritos e tudo mais, está no mesmo pé de igualdade de inspiração que a Bíblia, ou Romário, ou não? Boa essa pergunta, Wesley. É até importante também para que as pessoas entendam sobre isso. A própria Ellen White, isso aqui é importante, irmãos. A própria Ellen White, ela tem várias referências, tem vários textos dela, que ela fala o seguinte. Por exemplo, no livro Primeiros Escritos, página 78, ela fala assim, ó. Recomendo, caro leitor, a Bíblia como regra de vossa fé e prática. E é por ela que todos nós seremos julgados. Então, ela mesmo exaltou a Bíblia acima de tudo. Nós cremos que a Bíblia está acima dos escritos dela. Por quê? Porque a nossa regra de fé e prática, olha só, em última instância, é a palavra de Deus. Mas, Palavra pastor, a Bíblia Sagrada. mas, Agora, mestre, mas Wesley. aí o senhor, não, rapidinho, mas aí o senhor destrói o conceito, mas o senhor destrói o conceito de inspiração. Então isso não é inspiração. Então vocês precisam reformular rapidinho. Então vocês precisam reformular o ensinamento de vocês. Não, mas calma, tipo assim, porque tipo assim, eu já vi o Dr. Rodrigo Silva falando e ele diz que os livros de Ellen White são inspirados, sim. Acontece que inspiração na ortodoxia não é o que o senhor está ensinando. Peraí, se a Bíblia é majoritária e a própria Ellen White reconhece isso, para que eu preciso dos livros dela, então? Então, Wesley, eu posso terminar aqui a minha resposta? O Alex, não interrompe ele, tá? E já eu vou passar para o Adriano que está aguardando também. Vai lá, Romário. Bom, é porque o irmão aí, ele tá emocionado e já se adiantou. Então eu ia chegar lá, nesse ponto da inspiração. Nós cremos que existem os profetas canônicos que têm livro na Bíblia Sagrada que são inspirados por Deus. E nós cremos que tem os profetas não canônicos que não têm livro aqui dentro, mas que também são inspirados por Deus. O mesmo Espírito que inspirou os profetas canônicos foi o mesmo Espírito que inspirou os profetas não canônicos. Então nós cremos que Ellen White está na categoria de profetas não canônicos. A inspiração, Wesley, é a mesma. Mesmo Deus que inspirou os profetas aqui, foi o mesmo Deus que inspirou ela. A inspiração é a mesma. Agora, igualdade com a Bíblia Sagrada, aqui está a posição única. A regra de fé e prática, como ela mesma orientou. A Bíblia é a regra de vossa fé e prática, em última instância. Entende? Muito Então, bem. é importante. Ô Alex, eu já vou te descer, tá bom? Você quer marcar no futuro um debate com o Romário só desse assunto? Tá tudo bem, tá? Como é uma pergunta e resposta aí, para não ficar manipulando. Wesley, tá bom. Wesley, meu querido, tá bom, pode me descer. Só rapidinho. Se o senhor quiser marcar um debate comigo e com o Romário sobre a inspiração das escrituras, eu aceito, tá? Porque assim, ó, o que ele apresentou aí foi tudo, menos inspiração. Mas Beleza. eu aceito esse debate. A gente Prazer, vê uma querido. data aí. Tamo junto, Wesley. Valeu. A gente vê uma data, o Romário não é de fugir de debate, hein? O Romário não é. Acredito que uma data futura ele possa ter aí. A gente fala só desse assunto, cara. Aí é só vocês dois, X1 e tudo mais, tá certo? Então valeu, Alex. Até a próxima. O Adriano tá aí, Adriano, rapaz, moço. Adriano Cruz. Deixa eu falar. Boa noite, Wesley. Boa Boa noite, noite. Romário. Infelizmente não vou conseguir abrir a câmera, mas a minha pergunta é a seguinte para o Romário. Aperta ele, hein? Aperta. É assim, ó. Eu vou ler aqui um trecho de um escrito da Ellen, e aí você me diz se isso combina com a visão trinitária da Igreja Adventista de hoje, né? Diz assim, ó. Limitado pela natureza humana, Cristo não poderia estar pessoalmente em cada lugar. Por esse motivo, era absolutamente melhor para ele que ele os deixasse, fosse para o seu Pai e enviasse o Espírito Santo como seu sucessor na terra. O Espírito Santo é o próprio Cristo, despojado da personalidade humana e independente dela. E numa outra fonte aqui, também da Igreja Adventista, ela diz assim, ó, queremos o Espírito Santo, o qual é Cristo. E uma terceira fonte, ela cita, da fonte adventista. Quando os membros do povo de Deus entenderem que são o templo do Espírito Santo,
o próprio Cristo habitando neles, eles claramente revelarão Cristo em espírito, palavras e ações. Então, pelo menos em 3 fontes aqui da Igreja Adventista, e eu tenho um nome, tenho uma página, tenho um site onde está a fonte em inglês e tal, tenho tudo aqui. Eu queria saber de você, Romário, se o que a Igreja Adventista ensinou, publicou e a crença da Ellen, a princípio, não era que Deus era uma trindade. Até porque aqui está citando, né, o próprio escrito dela dizendo que o Espírito Santo é Jesus Cristo. Ela diz claramente. Então, pedindo para eu citar a fonte aqui, tem, por exemplo, aqui, ó, Carta 119, 18 de fevereiro de 1895. Lá ela diz que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Carta 66, de 10 de abril de 1894. E a última fonte é manuscrito 100, datado de 1902, também fala que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Então eu queria saber como que essas argumentações adventistas, que é dizendo que o Espírito Santo é o próprio Cristo, combina hoje com o que as igrejas adventistas ensinam, na sua grande maioria, em relação a um Deus trino, onde o Espírito Santo, pessoa, não é a mesma pessoa de Cristo. Como que você harmoniza esse escrito com a doutrina de hoje? Essa é a pergunta. Vai lá, Romário. Rapaz, o Adriano não perde tempo não, né? Mas enfim, Adriano, veja só. Essa pergunta sua, eu já tive alguns embates, né, alguns debates assim, em grupo de WhatsApp, etc., com ex-adventista, com dissidente. Inclusive, um exemplo, um dos pontos que os dissidentes saem da igreja adventista, eles começam a negar o Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade e pega justamente todas essas referências que o Adriano citou aí, elas aí. Eu tenho ela também aqui, presto também aqui nas minhas anotações também, esses textos que parece dar a entender que, de fato, Ellen White acreditava que Cristo era o próprio Espírito Santo, ou que o Espírito Santo era o próprio Cristo, enfim. Era uma pessoa, não tinha essa terceira pessoa, no caso. Mas assim, Adriano, analisando um contexto mais amplo, vendo todas as referências de Ellen White com relação a este assunto, a Trindade, a gente percebe que, de fato, ela acreditava na Trindade. A princípio, muitas pessoas entendem que talvez a princípio ela não acreditava na Trindade conforme está hoje. Nós até reconhecemos que era um crescimento, né, de conhecimento, Deus estava ali guiando os pioneiros ali para entender as doutrinas. Então, no começo, tinha alguns escritos que parecia dar a entender que não acreditavam muito bem nisso. Só que, quando foi se desenvolvendo a coisa, nós percebemos, por exemplo, tem várias citações dela, que depois, se o senhor não quiser, eu posso mandar para ele também aqui no PV, sobre ela falando um exemplo assim, ó, que no contexto de que Cristo é o próprio Espírito Santo, em alguns contextos ela fala o seguinte, ela fala que o Espírito Santo veio em nome dele, representante dele, foi enviado como representante. Então a gente já percebe que não era simplesmente a própria pessoa, tipo, não era Cristo que era o próprio Espírito Santo. Tinha uma pessoa distinta, eram duas pessoas. E aí também nós percebemos também que em outros contextos ela fala assim, ela fala que os 3 grandes poderes do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas distintas. Então eu tenho todos esses textos aqui que ela cita de fato que existem 3 pessoas distintas. Agora, eu até concordo com o Adriano que de fato lá no começo houve aí esse pequeno embaraço para se compreender a doutrina da Trindade. Tinha alguns pioneiros, por exemplo, como Tiago White, ele não acreditava muito bem na doutrina da Trindade. Mas isso com o tempo foi se desenvolvendo e hoje é conceituado, especialmente nos livros de Ellen White, de fato, que na doutrina da Trindade, que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e ela deixa claro que são 3 pessoas distintas.
Mas, resumidamente, que é um assunto muito amplo com relação a isso, tem essas bases, tem essas referências também, é um assunto amplo, assim. O que eu posso responder, Adriano, é o seguinte, que é importante que se analise todas as declarações dela com relação a este assunto. Aí nós percebemos que a visão é um pouco mais ampla. Então seria essa a minha resposta para o Adriano. Mas obrigado aí pela pergunta, foi uma pergunta profunda, ampla. E hoje também tem muito meio de questionamento, de crítica com relação a esse ponto. Muito bem, Adriano, é isso mesmo ou você tem alguma coisa a reiterar? Não, eu só queria agradecer pela resposta. Pelo que eu entendi, ele afirmou que Ellen White acreditava de uma forma e depois mudou de doutrina e passou a ser mais trinitária. Eu não vejo problema em relação a isso. Só queria entender como que poderia se harmonizar, né? O que ela escreveu com o que hoje é ensinado nas igrejas. Se ela antes não acreditava na Trindade e passou a se converter ao trinitarismo, beleza. Agora, alguém que é trinitário, desde o início, jamais poderia dizer que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Exatamente como alguns trinitários aí não deveriam fazer. Ellen White, se ela fosse trinitária desde o começo, ela não deveria fazer esse e muitos outros tipos de afirmações. Mas eu vou sugerir aí que você suba o Neto, que o Neto é adventista, só que não crê na Trindade. Aí adventista versus adventista, aí vai dar certinho. O Neto é herege. O Neto é herege. Quem que não é? Quem que não é herege aqui? Vamos lá, vamos subir o Neto. Adriano, ó, eu vou fazer essa sabatina com o Adriano, eu quero que vocês apertem ele, hein, vocês aí, ó. Antes de descer, eu vi o Alex Luiz aí criticando, né, o entendimento aí, criticando assim, não concordando, né? É com ele que você ia debater. É com ele que... Bacana, porque ele estava falando aqui que se a Bíblia é a base da nossa regra de fé e conduta, por que nós precisamos dos escritos da Ellen? Porque ele perguntou mais ou menos assim. Eu devolveria a pergunta para ele. Se a Bíblia, de fato, a Alex Luiz, ela realmente é a tua base de regra de fé e conduta, por que vocês trinitários precisam dos pais da igreja, concílio, pagão, e toda essa galera que vocês acreditam? Por que vocês não ficam só na Bíblia? Sabe por quê, Alex? Porque no meu debate eu vou te mostrar que o Deus que você acredita não existe. É melhor deixar pro debate, senão daqui a pouco ele vai querer subir. Claro, não. Vai dar spoiler pro cara e... Não é isso. É que hoje a live é com o Romário e se correr o assunto, aí... Tá bom? Guarda pro debate, aí você aperta ele te aperta e tá tudo certo. Eu tô trazendo novos argumentos aí para debater e usar nos debates. Mas obrigado, Wesley, pelo espaço. Valeu, Romário. Forte abraço. Mas assim, ó, peraí, Adriano, peraí. Amanhã é quarta, você não pode, né, Adriano? Quinta que eu não posso. Ah, é quinta, né? Amanhã eu posso. Amanhã, Alex, amanhã, às 7 horas... Cara, tem alguma coisa para amanhã? Não, acho que não. Ô Alex, 7 horas amanhã você topa já o debate com o Adriano? Cara, aí é X1, é só os dois. Deixa eu ver o que ele escreve aqui, porque talvez se der pra ele lá, né, 7 horas amanhã, nesse mesmo canal, nessa mesma emissora, o cara me pergunta depois que eu desci. Alex, me responda, tu pode debater com ele amanhã, Alex? É raro, o Adriano é difícil de ter acesso agora, hein, gente? É só pelo TikTok... E quando der, ele responde. Então, não é? Deixa eu ver ele respondendo aqui. Perguntou sim. Alex, ó, foca em mim, esquece o Adriano, foca em mim. Amanhã, às 7 horas, você topa debater já com o Adriano? A gente vê o tema comigo aqui e tal, até amanhã. Você topa? Sim? Perguntou sim? Não, deixa eu ver se ele responde. Vamos ver... Tem muita gente legal para subir aí, tá, gente? Fica tranquilo que eu vou subir todo mundo para fazer pergunta pro Romário, tá bom? Wesley, vou chamar no... Não, é só responder sim ou não, cara, fica até mais fácil. Adriano, brigadão, Adriano, eu vou subir o Neto aqui, a gente vai se falando então, tá bom? Valeu, Wesley, valeu, Romário, um abraço. Boa valeu, live aí pra você. Fica aí, foge não, cara. Desce aí. Valeu. Muito bem, deixa eu subir o pessoal. Meio de semana é difícil. Tudo bem, Alex, tem problema não, tá? O raciocínio bíblico, o herege tá aí também.
Deixa eu subir o outro aqui. Deixa eu ver aqui, o Neto. Oh, não, peraí. Mano, dá vontade de pegar alguma coisa, cara, e dar assim uns tapinha na cabeça, porque os caras ficam esgoelando aí pra querer subir. Me sobe, me sobe. E quando eu vou ver aqui a opção de subir, ele não tá lá, cara. Entendeu? Wesley, você quer fazer alguma pergunta pro Romário? Deixa eu subir o outro colega aqui, que ele tava querendo, tá? Raciocínio bíblico é muito raso. Legal. Opa, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite. Eu tenho é só uma pergunta simples. Eu gostaria de fazer uma pergunta simples, aí você pode me descer e passar a vez para outra. É sobre a inspiração de Ellen G. White, entendeu? Vê bem, no livro dela, editado em 1985, na página 343 e na página 344, esse livro foi editado em 1985. O título dele é Mensagens Escolhidas. Ellen G. White, ela censura o casamento entre raças, branco e negro. Nas suas palavras, ela fala assim, abre aspas, cito agora Ellen G. White: nenhuma animação deve ser dada ao casamento dessa espécie entre nosso povo. Que os irmãos negros se casem com as suas irmãs negras. Você entendeu, Romário? Entendi. Em Office Church, volume 9. Já, pronto. E também ela fala também aqui, é só rapidinho agora. Ela no Arauto do Evangelho 01, março de 1901, deixa eu ver se eu localizo a página aqui. Ela diz que ela fala também que no céu todo mundo será branco. Isso aí é inspirado também, Romário? É inspirado por Deus isso aí? Meu Deus do céu. Vai lá, Romário. Eu quero ver essa resposta também. Fica aí, Rafael. Vai lá, Romário. Agora eu... Mas, primeiramente, eu agradeço. Obrigado, irmão, pela pergunta. Obrigado. Foi importante, irmão, perguntar sobre esse ponto também. Wesley, eu vou deixar aqui, antes de responder, vou deixar aqui até uma sugestão aqui. A gente poderia também depois, em outro momento, fazer uma live dessa aqui só sobre Ellen White, que o pessoal sabe que é muito Ellen White. Mas, ô Romário, você é adventista, o povo quer saber, né? Tá com dúvida, né? E nada melhor do que um adventista. É simples. Então, ela é uma profetisa, uma mulher de Deus. A pergunta é simples. Esses argumentos que ela fez são inspirados por Deus? Muito bem. Olha só, irmão. Primeiramente, como eu até falo, é importante que o irmão analise o texto dentro do seu contexto, irmão. Se você pegar um texto da Bíblia ou de Ellen White, tirar ele de fora do contexto, tanto do contexto histórico, da época dela, vai se criar aí várias conclusões aí totalmente, irmãos, equivocadas e totalmente distorcidas da realidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Ellen White, eu tenho até as fontes aqui em outros textos, ela afirma bem claro que lá no céu não haverá acepção de pessoas, lá no céu haverá branco, haverá preto, haverá pessoas de todas as cores. Então isso... No livro dela aqui, ela diz que no céu todos serão brancos, no livro dela aqui. Pois é importante que o irmão analisar... Posso citar a página. Pois é importante que o irmão analisar esse texto aí dentro do contexto. Porque aí o irmão pega uma situação isolada, que o irmão falou que vai dar a fonte aí, a página aí, pega a situação isolada, faz de quê? Mesmo analisando o contexto, pelo que eu tô vendo, mesmo analisando o contexto, parece que mesmo analisando o contexto, ela vai chegar em um denominador comum e falar, só vai branco pro céu. Que contexto deve ter para anular o que ela acabou de falar, o que foi falado aí? O ponto, porque é o seguinte, existe o contexto imediato, que é o contexto remoto, e também existe o contexto mais amplo. Então, seria uma contradição ela dizer que só vai branco pro céu, e em outro momento ela dizer que lá no céu vai branco, vai preto, vai estar todo mundo junto, unido com Cristo. Então, veja só, é importante, como eu falo, eu recomendo o irmão analisar esse texto à luz de outras declarações dela que falam do mesmo assunto. Vamos lá. Testemunhos... Meu áudio tá baixo, Rafael. Volume 9, página 214. Abre aspas, palavras de... Cito Ellen G. White. Homens de cor
estão inclinados a pensar que eles estão equipados para o trabalho para as pessoas brancas, quando deveriam dedicar-se a fazer trabalho missionário entre as pessoas de cor. Há muitos espaços para inteligentes, homens de cor para trabalho e papapá. Aí aqui, na página 214, ela fala: as pessoas de cor não devem pressionar para serem colocados em igualdade com os brancos. Testimônios for Churchill, volume 9, página 214. E aí? Obrigado, Rafael. Agora eu vou descer você, tá bom? O Romário vai te responder, tá? Tá certo. Valeu, Rafael. Ótimo. Ô, foi um prazer. Obrigado, Olha, Rafael. olha só como é importante. É por isso que eu até pedi pro meu amigo aí, para ele não pegar uma citação. Irmãos, você não pode, Wesley, você não pode, nós não podemos pegar uma citação isolada de um texto. Agora, o que acontece? Ali tem um contexto específico que com relação, na época dela, existia, de fato, essa até punidade para pessoas que o racismo era muito forte naquela região dos Estados Unidos. Era um racismo que não era como foi agora, alguns anos atrás. Era um racismo que dava punição, enfim. Então, ela deu essa orientação, até mesmo para que não se casasse branco com preto, para que não houvesse punição dos demais com relação ao racismo. Só que esse contexto que ela falou isso foi para a época dela, naquele momento que ela vivia. Em outras declarações, ela deixa bem claro, ela nunca foi racista. E ela até mesmo considerada de uma pele mais negra. Então, como que ela seria de tal pele e mesmo assim condenar? Então, veja que não faz sentido. Então, eu recomendo aos amigos, ao citar uma situação, é importante que levem em conta todo um contexto. Por exemplo, o contexto lá que ele falou que só branco e tal, veja, não tem nada a ver com o céu. Lá no céu só vai ter branco. Você entende? Ela não fala isso lá no contexto, que lá no céu só vai ter branco. Ela fala isso em um contexto de trabalho, a questão do racismo ali na época dela. Não tem nada a ver com o céu. Eu tenho fontes aqui, texto aqui, que está aqui no meu celular aqui, que de fato ela deixa bem claro que lá no céu haverá brancos e pretos. Simples assim. Antes de subir o próximo, esse documento que ele leu é válido para a Igreja Adventista? Pois é, esse documento que ele leu aí, que ele leu em inglês, né? Eu acho que está em inglês. Agora, seria importante que depois ele me passasse aqui o português aqui, por exemplo, se é o testemunho para a igreja ou se é o celeste, ele poderia depois falar aqui para nós aqui, porque ele falou aqui uma palavra que nem eu mesmo entendi. Mas, por gentileza, até peço, depois ele pode passar aqui para nós. Olha, é o livro Testemunho para a Igreja, volume 9, página tal. Entendeu? Porque se essa fonte... Porque quando ele falou, eu me lembrei de um texto que ela fala isso sobre esse assunto, só que em outro livro, mas ele citou uma fonte aí, talvez em inglês, enfim, mas... Beleza, chegou o servo do Altíssimo aqui. Boa noite, servo. Qual é a tua pergunta? Servo, tá me ouvindo? Opa, boa noite, Wesley. Boa noite. Boa noite, Romário. Boa noite. Está me ouvindo? Qual é a tua pergunta, meu querido? Boa noite. Bom, eu ia fazer aqui uma pergunta, A minha pergunta é referente sobre a ressurreição dos ímpios, na visão dos adventistas. Antes, é porque eu tava nos debates do pastor César Cavalcante, ele é muito conhecido. E eu vi um debate de um certo adventista, se chama pastor Ezequiel Gomes. E ele na tese dele estava defendendo que os ímpios seriam aniquilados 2 vezes. A internet dele tá ruim. Seria mortos 2 vezes.
A internet dele tá ruim, tá? Eu acho que ele tá num lugar onde não tá chegando, então eu desci ele, vamos ver se ele consegue lá se arrumar lá e depois eu subo ele, porque nem eu mesmo tava entendendo a pergunta dele, porque cortava, voltava, cortava, voltava. Então fica difícil. Oi, Alessandro, tudo bem? Sejam bem-vindos todos, estamos aqui batendo um papo, fazendo pergunta para o Adventista, né? Conhecido como Romário Tabosa, né? Ah, boss, é. Tabosa, é isso aí. O herege mais querido da plataforma. Vamos lá, deixa eu subir o próximo aqui. Ah, Wesley. Muito bem, cadê? Vocês não querem perguntar, não, cara? Eu acho que o pessoal tá com medo. Fui para o lugar mais acessível. É, cara, que tua internet tá horrível, cara. E é assim, quando subir, gente, vá direto na pergunta, cara. Ah, mas o fulano lá no programa tal disse isso. Aí foge, aí, né? Tá bom? Eu acho, Wesley, que ele queria falar sobre o aniquilacionismo. Acho que era sobre isso, talvez. Talvez depois eu possa até falar um pouco sobre isso aqui, para que os irmãos entendam. Tá certo, então. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo subir ele de novo, né? Deixa eu ver aqui. Não sei, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Sobe de novo. Pede para subir, meu querido. Fica mais fácil para mim de subir. Só pede para subir aí, por favor. Romário, ele quer saber se terá duas ressurreições. Vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos lá. Vamos subir aqui o Fábio. Fábio não. Pronto. Está me ouvindo aí agora? Manda bala. Pronto. A minha pergunta era referente, porque haverá duas ressurreições e 3 aniquilamentos dos ímpios. Bom, partindo da premissa do Namagedon, das guerras de Cristo, que quando ele vai tocar aqui a terra, ele vai aniquilar os ímpios com assopros, atacando o exército do anticristo. Eles vão ser aniquilados. Aí daí, partindo depois, vai ser o milênio. No milênio, foi passando o milênio, vai vir Satanás, ele vai reunir, vai ser toda a sua prisão, ele vai ser reunido com as grandes nações para a grande batalha, né, que vai haver. Aí, ele vai ser aniquilado, porque o fogo vão consumir eles. Visto que daí também foi ressuscitado, né, para ser aniquilado. Aí depois de aniquilado vem o juiz branco. Eles vão ser ressuscitados pela segunda vez. E Ô, servo, faça a pergunta direto, cara, porque nem eu já tô perdido na tua explicação. Se você puder fazer a pergunta logo, cara, fica mais fácil do Romário responder. é justamente isso, essa pergunta. Se vai haver dois ressurreição e 3 aniquilamento. A partir da guerra do Armagedon, primeira guerra, a segunda guerra do Gog e Magog, no finalzinho do milênio, e no juízo final. Essa é a pergunta que eu queria fazer para o Romário. Tá bom, obrigado, servo. Desculpa aí qualquer coisa aí, viu, seu Deus? Tranquilo, fica tranquilo. Tamo junto. Entendeu, Romário? Mais ou menos, mas eu compreendi o que ele quis dizer, eu compreendi. Então, vamos lá. Então, assim, eu vou ajudar o servo do Altíssimo aqui a entender a escatologia adventista, que tratando só das duas ressurreições, que é importante. Irmãos, nós entendemos que quando Cristo voltar, todos os ímpios vão morrer. Não serão aniquilados, vão morrer. Vão ficar mortos aqui 1000 anos. Depois de 1000 anos,
depois de 1000 anos, aí todos os ímpios ressuscitam. Nós cremos em duas ressurreições gerais. A ressurreição dos salvos, quando Cristo volta, e a ressurreição dos ímpios depois dos 1000 anos. Os ímpios ressuscitam para então ser castigado no lago de fogo. Depois de castigado no lago de fogo, é que então serão aniquilados e vão se desfazer em fumaça, conforme Salmo 37, verso 20. Então, resumidamente é isso. É só isso que nós temos. Maravilha, tá subindo aqui o Neto. Nossa, Neto, o Neto já sobe com microfonia aqui na. Ô Neto, abre aí tua câmera, seu herege. O Neto, pelo que eu vejo, ele é adventista, né, Neto? É? Sério mesmo? O Adriano falou que ele é adventista, né? Vamos ver agora. Nossa, Sai de tua igreja, Neto. Alguém avisa o Neto que ele tá na live? A internet Não. tá ruim. A internet Não, é o TNM. Ó, ele é adventista e testemunha de Jeová ao mesmo tempo, entendeu? Isso. Oh, não pode subir essas pessoas não, Wesley. Aí eu apertar demais. Vai lá, Neto, faça tua pergunta. Ô Wesley, boa noite, minha neta ruim, tá ouvindo? Tô te ouvindo, vai lá, cara. Não dá. Ele tá com a internet ruim, não dá. Neto, vê aí uma posição mais tranquila para você, aí você sobe e faça a pergunta pro nosso amigo adventista aqui, tá bom? Você que quer fazer uma pergunta para ele, tá aí disponível, entendeu? Vocês vão ter que desenterrar o Ellen White aqui hoje, tá certo? Deixa eu ver aqui o próximo aqui. Cadê? Acho que eu vou ter que subir o Fábio de novo, porque o Fábio tem outra pergunta, cara. Vê agora, tá? Pede para subir, Neto. Neto, me ajuda, Neto. Eu ajudo todo herege aqui, então vocês têm que me ajudar também. Deixa eu ver aqui. Pede para subir, Neto. Ai. Oi, a Ashra, seja bem-vinda, Ashra. Tá aí o João também, o nosso amigo João tá aí. Tá o pessoal legal, Israel tá aí, Israel. Tá me ouvindo agora, Wesley? Tô te ouvindo, cara, vai lá. E aí, boa noite ao Wesley, boa noite ao irmão Romário. Boa. Vai de novo. A internet tá ruim, não tem como. Pois é, estão me ouvindo direitinho, então? Vai. Fala, senão não cai a internet. Estão ouvindo. Não, agora vai dar certo, Tá me ouvindo direito, Romário? Tô. Certo. Conversando mais um ano. E você certificou Ellen White. Não dá pra entender. A internet tá ruim, cara. De início. Bater. Eu desci ele porque a internet do... faz assim, né? Tu vai lá na padaria e conversa com o cara. A internet tá ruim, gente. Vocês têm que melhorar, tá certo? Vamos subir o próximo aqui. Ou se não, tu pede que é pra ele perguntar aqui na barra de rolagem aqui. Ele escreve aqui e aí eu posso estar respondendo, entendeu? Ele escreve aí, pergunta o que seria, o que era. Quem é que queria... o Fábio quer perguntar de novo. Só que alguém quer perguntar de novo, cara? Mário, eu sei que o bate-papo é com você. Você quer que deixe a janelinha disponível aí pro pessoal subir para perguntar direto ou um de cada vez? Como é que você prefere? Olha, não sei, você que sabe aí. Se não der muita confusão, né? Que às vezes muita pessoa, não sei se fala um por cima do outro, aquela coisa toda. Porque vai ser todo mundo perguntando para você, cara.
É porque assim, às vezes um fala, aí o outro fala, aí eu não respondo, mas enfim, mas se tu quiser pode subir, hein? Uhum. Deixa o Fábio aqui subir de novo. O Fábio é do céu lá, que ele falou lá, ó. Opa! Rapaz, eu tô gostando da live, a live tá uma maravilha. Faça a tua Bora pergunta. lá, Romário, posso fazer mais uma pergunta? Abra a câmera. Abra a câmera. Não. É uma pergunta simples, eu tô com 9% de carga, vai descarregar. Olha, vê só. Vamos lá. Em 1864, Watt, ela publicou um livro, eu não vou ler em inglês, vou ler em português. Diz assim, Um Apelo às Mães. Esse aqui é o título do livro. Um Apelo às Mães. A grande causa das ruínas física, mental e moral nas nossas épocas. Esse livro, ela é uma arte diz que a masturbação é a principal causa de transtornos físicos, não, transtornos mentais, deformidade física e também, ela diz que também é a principal causa da impotência. Hoje, com os avanços científicos, sabemos que isso não é verdade, isso é mentira. Vamos lá, Romário, isso é inspirado? É inspirado isso? Um ponto aqui que eu gostaria de corrigir ao irmão é que quando você fala que com a científico isso não é verdade, não é bem assim, irmão, como o irmão pensa. Não. Tá bom. Não, ô, Rafael, sem risada. Se começar a rir, eu vou te descer, cara. Tá bom, foi mal. É assim, irmão. Você me perguntou, eu vou lhe responder. Se você não aceitar a minha resposta, tranquilo, tudo bem. Não tem o porquê ficar zombando, Não. Então eu vou te explicar o que significa de fato os fatos reais do que acontece. Então o irmão é livre, que é para você crer ou não, ou aceitar ou não a minha resposta. Só assim. Assim como eu respeito a sua pergunta, o irmão deveria também respeitar também a minha resposta. Entende? Então vamos lá. Naquele contexto dela, que ela falou isso, irmão, é importante, eu sempre vou frisar isso, irmão. Naquele contexto, com o avanço científico que veio até hoje, não foi essa realidade que você trouxe aqui, que isso tudo é mentira. Não é bem assim as coisas, irmão. De fato, muitos males vêm através da masturbação, isso é comprovado hoje. Então, certo que do que ela falou lá atrás, de fato, Deus já vinha alinhando, já vinha inspirando, nós cremos, né, que Deus já vinha mostrando esses detalhes para que no futuramente isso seria comprovado. Agora, quando você chega aqui e fala que não é comprovado, que isso tudo é mentira, não é bem assim. Grande parte da medicina concorda com aquilo que ela falou. Bom, tá bom. Eu fiz minha pergunta, vocês fez sua resposta. Cientificamente, isso não é provável, né? Masturbação não causa transtorno psicológico, também não causa deformidade física, entendeu? E também não causa impotência. Isso aí os cientistas amplamente afirmam isso. Aliás, dizem até que é um hábito saudável, entendeu? Eu não estou aqui recomendando ninguém fazer isso. Mas, de fato, é o que os cientistas, que a medicina, até os protocologistas, né, fazem esse tipo de afirmação. Mas é isso, então. Mas a questão foi inspirado isso? Foi inspirado. Se ela falou que veio de Deus, foi revelação do Senhor? Foi inspirado? Foi inspirado por Deus? Se ela falou que Deus me falou, que foi me revelado, então nós cremos que foi inspirado. Agora, se ela fala assim, ó, eu acho, por exemplo, se ela fala assim, ó, essa é minha opinião, eu acho que é assim, 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 assado, então isso foi algo dela, não foi inspiração divina. Agora, se nesse contexto aí ela fala que assim diz o Senhor e foi Deus que revelou para ela, porque é o seguinte, ó, muitos textos de Ellen White, ela expressou ali a sua ideia, ela expressou ali o seu conselho próprio. Então, muitas outras, ela disse, assim diz o Senhor me revelou. Então é importante que o irmão faça essa diferença.